Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da teologia, o estudo da palavra de Deus, ok? Então, antes de começar a aula, deixa eu falar. Tudo que eu ensino aqui, você encontra nos nossos módulos de teologia. O que são módulos? São livros como estes que eu tenho em minhas mãos. Cada livro desse aqui tem 4 matérias. Portanto, são 5 livros para o curso básico. 5 vezes 4, 20. 20 matérias que você vai desenvolver as atividades que já estão dentro dos módulos, os exercícios, as perguntas. No período de um ano, você fazendo todas as atividades, nós vamos enviar aí na sua casa um diploma e um histórico escolar, ok? Mais detalhes você pode saber acessando o nosso site. É o www.icp.com.br www.icp.com.br, ok? Bem, na aula passada, nós aprendemos sobre a primeira caixinha. Lembra que eu disse que nós vamos dividir em 4 caixas o Antigo Testamento e em 4 caixas o Novo Testamento. Na primeira caixinha, nós colocamos os 5 primeiros livros. Então, tem 39 no Antigo Testamento. Peguei daqui os 5 primeiros e coloquei na primeira caixinha, que nós chamamos de Pentateuco. Penta, 5, Teuco, rolo ou livro. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós damos esse nome técnico, Pentateuco. Quais são esses livros? Eu acho que você já até decorou. Gênesis, que quer dizer início, Êxodo, saída, Levítico, o livro das leis, Números, o livro do censo, Deuteronômio, repetição da lei, recapitulação de tudo que foi ensinado, ok? Muito bem. Agora nós vamos para a nossa segunda caixinha. Eu já tenho uma caixinha preparada aqui, já coloquei o nome para facilitar. Livros históricos. Tem história também no Pentateuco? Tem, mas é uma questão técnica para ficar didático. Então, esses 5 livros nós damos o nome de Pentateuco. Agora, continuando a história, vem 12 livros, que nós chamamos de livros históricos, tá? Então, vamos aprender? Bom, primeiro deles, deixa eu pôr essa caixinha para cá, deixar essa aqui. Primeiro deles, Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele foi o homem escolhido por Deus para conquistar a terra de Canaã. Então, Josué. Depois nós vamos estudar como foi feita essa conquista, ok? Depois, Juízes. O livro de Juízes é muito interessante, muito gostoso de ler o livro de Juízes. Depois nós vamos aprender por que este nome. Mas você já deve ter visto falar em Sansão, Débora, Jefité, Eude, Otoniel, foram juízes. Tem aí uma juíza, eu citei Débora, e nós vamos entender o papel de cada um deles, ok? Agora, no mesmo período do livro de Juízes, acontece a história de Ruth. Ruth, a Moabita. Depois nós vamos aprender quem era esse povo Moabita. E Ruth é um livro pequeno, tem apenas 4 capítulos, gostoso de ler, e ela é contemporânea dos Juízes, ok? Bem, agora vem o livro de Samuel. Então, Samuel, ele tinha 3 funções. Ele era profeta, sacerdote e juiz. É também chamado juiz de transição, porque sai do período onde os juízes governaram e nós vamos para a monarquia, para o reinado. Na verdade, o período de juízes é chamado teocracia. Deus, cracia, governo. Deus governava o povo, levantando juízes. Ok? Depois nós vamos aprofundar esse período. E Samuel, ele é escolhido para fazer a transição, sair deste período para ir para a monarquia. E ele é que vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e o segundo rei de Israel. Então, os 2 primeiros reis de Israel foi Samuel que ungiu. Como o livro dele é maior do que os outros, ele foi dividido em 2 partes. Então, primeiro Samuel, segundo Samuel. Você decorando o nome de um, você já sabe o nome de 2. Primeiro e segundo Samuel, ok? Bom, então
Depois só pode vir o livro dos reis. Só que o livro dos reis também é grande, maior que os outros. Então foi dividido também em duas partes. Primeiro livro de reis, segundo livro de reis. Entendeu? Dois livros, ok? Muito bem. Agora, como na nossa época nós temos jornais, temos jornal impresso, jornal na TV ou telejornal, que vai narrando, nos deixando por dentro do que está acontecendo no governo, nas cidades. Na época dos reis, na época de Samuel, também tinha, vamos dizer, o jornal da época, que é chamado Crônicas. Crônicas é isso aí, é o dia a dia do rei, do governante. Então, no primeiro livro e segundo livro de Samuel, tem crônicas, mais ou menos o que acontece naquele período, mais detalhes do que já tem no livro. Complementa o livro de Samuel. E o segundo livro de crônicas complementa o primeiro e o segundo livro de reis. Olha que legal. Então você vai lendo, você lê reis, depois quando você lê crônicas, você vai voltar de novo na mesma história, mas com uma abordagem diferente, tá bom? Muito bem, eu disse que são 12, então agora só faltam 3. Então, Esdras, que era sacerdote, Neemias era copeiro do rei, tornou-se governador, e o livro de Esther, a rainha Esther. Só que, embora os 3 sejam contemporâneos, Esdras, Neemias e Esther, Esther estava habitando na cidade de Suzã, que fica no Irã. O Irã que você vê na televisão hoje, dos ayatolás. Olha que interessante. Depois nós vamos estudar detalhadamente cada livro. Então, por enquanto, só precisamos gravar isso aí. Os 12 livros históricos. Vamos recapitular? Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro, Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, aí vem Esdras, Neemias e Esther. Então nós já aprendemos 12, com mais 5 do Pentateuco, 17 livros. Na próxima aula nós vamos para a terceira caixinha, tá bom? Deus abençoe a sua vida e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.